Fala galera, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe, professor aqui do Realiza Cursos. Iniciaremos uma resolução de questões com fixação de conteúdo. O assunto que abordaremos agora é o assunto de atos administrativos junto com o assunto de poderes, intercalando essas duas informações que são recorrentes nos editais, recorrentes nas provas de concurso, gera uma confusão, uma questão ou outra a gente fala que tem sempre um pega, mas uma boa fixação do conteúdo, a gente passando aqui certamente os conceitos, você não vai mais errar esse tipo de questão em prova, beleza? Vem comigo, me acompanha então. Essa questão aqui, pessoal, FUNRIO, Instituto Federal do Pará, a prova. Só reforçando, a gente tem trazido questões da FUNRIO, porque a FUNRIO tem sido demandada nos últimos anos. Diferente de CESP, diferente de Fundação Carlos Chagas, que a gente tem um banco de dados amplo, em casa você consegue resolver 300, 400, 500 questões de CESP. FUNRIO você não consegue. E é interessante a gente ter um perfil de banca, conseguir mapear qual é a abordagem da banca, que tipo de questão que a banca explora e que de forma que isso é perguntado. Por isso é interessante você ter essa alternativa do professor explicando uma questão dentro do perfil FUNRIO. A gente tem que se antecipar a todo tipo de prova. CESP e FCC, talvez as duas maiores bancas no Brasil hoje, você consegue esgotar esse conteúdo, você tem um amplo banco de dados para isso. A FUNRIO ainda não. A FUNRIO é uma banca mais recente. Então é interessante a gente resolver algumas questões sim, porque a FUNRIO está ganhando uma notoriedade e está sendo mais exigidas. Nos últimos 2 anos, muitos concursos foram contratados pela banca FUNRIO. Então é interessante a gente começar a mapear esse perfil. Por isso eu trouxe essa questão aqui, não foi aleatório, FUNRIO e F Pará. São requisitos para a formação do ato administrativo, dentre outros os seguintes. Isso aqui é uma típica questão da FUNRIO. A FUNRIO, de fato, não explora conceitos doutrinários, a FUNRIO explora conceitos que são mais técnicos, mais precisos, mais pontuais. A gente até costuma brincar que traz um pouco de decoreba, todo respeito à banca, mas é uma forma de avaliação também. Vamos analisar as alternativas. Primeira, letra A, competência e finalidade de forma. Letra B, forma, objeto e técnica. Letra C, obrigatoriedade, objeto e forma. A gente começa a perceber que alguns elementos são repetidos. Vamos, antes de destrinchar cada um deles, entender um pouco o que seria requisito para a formação do ato administrativo? Pessoal, veja bem, requisito às vezes é tratado com o sinônimo elemento. Eventualmente você tem um material que não traz a expressão requisitos do ato, mas traz a expressão elementos, são sinônimos. Elemento é tudo aquilo que é fundamental para o todo, sem o qual o todo, a unidade, ou não existe ou não surte efeitos. Se eu pegar para você aqui meu pincel, o pincel ele tem a ponta, ele tem um tubo de tinta, ele tem a tinta no tubo, o tubo, a ponta, a tinta, tudo isso são elementos do pincel. Se eu tirar essa ponta, eu não tenho um pincel, ou o pincel está inutilizado. Se eu tirar o tubo de tinta, a mesma forma. Se eu tirar a tinta, a mesma forma. Eu posso dizer que ponta, pincel, tinta, tubo de tinta são elementares para o pincel. Você concorda comigo? Juntos formam um todo, elementos dos quais se eu retirar ele perde ou o seu efeito, a sua finalidade, ou sequer existe. Esse é o debate também que gira em torno de requisito. A banca utilizou a expressão requisito, mas a CESP gosta de utilizar a expressão elementos do ato administrativo. Essa disciplina de atos ela é boa parte regulada pela doutrina, mas nós temos também diversas definições legais. A lei trazendo informações para aprender o que é ato administrativo. Você aprendeu que a disciplina de direito administrativo ela não é codificada. Não existe um código administrativo. Como existe um código civil para o direito civil, existe um código penal para o direito penal, o direito administrativo não tem. Então, alguns assuntos, como por exemplo, atos, a nossa fonte de estudo é a própria lei. A lei esparsa, lei aleatória, lei 8987, que é a lei de concessões, trouxe os elementos. A lei de ação popular trouxe os elementos. A doutrina, os livros, pesquisadores de direito se apropriam dessa lei, que trouxe alguns elementos, e criam um conceito. Então, a partir da lei de concessão e da lei de ação popular, que definiu os elementos do ato, a doutrina pegou essa definição e falou, pronto, isso daqui vai ser elemento do ato. Isso daqui vai ser elementar para o ato. Lembra do pincel? Isso daqui vai ser fundamental para o ato, sem o qual o ato ou não existe ou não é válido. Sem os elementos ou requisitos, são sinônimos, depende de uma opção da banca adotar elementos ou requisitos. Sem elementos ou sem requisitos, sem um deles, o ato ou não existe ou não é válido. Certo? Elemento é tudo aquilo que é elementar para o todo, sem o qual o todo ou não existe ou não tem eficácia alguma.
Então, beleza, você entendeu do que se trata os requisitos, horas, chamados, elementos. Aqui, a gente não tem mais como fugir daquele bom e velho rol no qual você vai decorar. Você tem como elementos do ato administrativo hoje competência, forma, finalidade, objeto e motivo. Hoje, pacificamente para a doutrina administrativa do Brasil, estes são os elementos ou requisitos do ato administrativo. Ato administrativo, vou até conceituar para você, é toda manifestação de vontade voltada para um resultado jurídico que seja emitida pela administração pública, seus órgãos, seus agentes, ou delegatários do serviço público nesta qualidade, voltado para atender o interesse público. Professor do céu, que conceito enorme! Professor do céu, tá vindo tudo bem até aí. Não se preocupa não. Veja como cada elemento, me apropriando aqui dos nomes da questão, cada elemento do meu conceito é simples. Eu disse primeiro que ato é manifestação de vontade. Eu vou te provar que isso é simples. Fato é um mundo do qual eu não tenho um controle. É uma ocasião do qual eu não tenho um controle. Um fato natural, fato da vida, a morte. O sujeito morre, isso é um fato. Eventualmente, esse fato morte ainda é um fato jurídico. Ser jurídico é uma qualificação que o fato ganha. Ventar é um fato. Pincel cair é um fato, no qual não houve vontade. Alheio à minha vontade aconteceu. São fatos, fatos da vida. Para eu dizer que o fato é um fato jurídico, eu tenho que qualificar ele com efeitos jurídicos. Se uma árvore cai, por si só não acontece nada, um fato da natureza. Se uma árvore cai em cima de um veículo, essa árvore estava condenada, houve uma omissão da prefeitura, olha o desdobramento disso. Pode gerar uma indenização. Aquele fato que era apenas um fato da natureza, agora é fato jurídico. Como diferenciar então fato de ato? Se eu chego aqui e coloco o meu pincel em cima da minha mesa, eventualmente esse pincel cai. Isso é um fato. É um fato, não tenho um controle sobre isso. Mas se eu pego o pincel e eu deliberadamente jogo esse pincel no chão, isso é um fato? De forma alguma. Isso é uma manifestação de vontade. Jogar o pincel no chão não é mais um fato, é um ato. Tem como esse meu ato ser jurídico? Tem como. Para ele se tornar jurídico, ele só precisa surtir efeitos jurídicos. Modificar direitos, extinguir direitos, constituir direitos. Se eu só jogo o pincel no chão e fica por isso mesmo, isso é um fato da vida. Mas se eu jogo um pincel no chão, entra um aluno, o aluno pisa, o aluno cai, o aluno quebra o braço, quebra o celular. Opa! O aluno vai atrás de mim, o aluno vai atrás da empresa, o aluno quer ser ressarcido, o aluno quer processar alguém. O meu ato, mesmo que sem intenção, já tem as qualidades, as aptidões para ser um ato jurídico. Ato jurídico, porque ele pode gerar efeitos jurídicos. Essa é a definição de ato jurídico. Ato jurídico, não ato administrativo, estou sendo bem mais amplo, eu vou especificar o administrativo, mas o ato administrativo, o ato jurídico, é uma manifestação de vontade capaz de gerar efeitos jurídicos. Tá, professor, e o que seria então um ato administrativo? Uma espécie de ato jurídico. Um ato administrativo é mais uma manifestação de vontade capaz de gerar efeitos jurídicos. A diferença é que os efeitos jurídicos aqui gerados são específicos. São de ordem administrativa. Agora eu vou retomar o conceito, aquele conceito tão grande. O ato administrativo é uma manifestação de vontade. Você já aprendeu que todo ato parte de uma vontade. Se não teve vontade, é fato. Então todo ato parte de uma vontade. O ato administrativo é uma manifestação de vontade a partir de quem? A administração pública, porque chama ato administrativo. Agentes da administração pública, órgãos da administração pública, delegatários de serviço público. Ah, professor, tá aí, me esbarrei nesse delegatários. O que é o delegatário de serviço público? Aí não entendi. Pessoal, delegatário é um particular, uma concessionária que presta um serviço público, presta um serviço em nome do Estado. Você já pagou um pedágio na sua vida? Pedágio? Contra a sua vontade, parte do pressuposto. O pedágio é uma delegatária de serviço público. No pedágio, há uma concessão da manutenção de vias públicas. É um serviço que é do Estado, mas ele
Ele manda a execução, ele transfere para o particular. A titularidade é do Estado, a execução transfere para o particular. Então, a concessão de um serviço público, quando o Estado passa para um particular o exercício do serviço público, a gente tem aí essa tal da concessão, aí que surge a delegatária. Foi delegado a um particular o exercício de uma função pública. Então, para você entender, quando eu digo que o ato administrativo ou ele é exercido pelo próprio Estado ou por uma delegatária nesta qualidade, eu estou dizendo que enquanto a delegatária estiver prestando serviço público, todo ato que ela fizer é ato administrativo. Enquanto a empresa do pedágio está fazendo a manutenção das rodovias, ela está prestando um serviço público. Delegatário nesta qualidade significa enquanto delegatária. Ou seja, se a empresa de pedágio começar a vender pneu, não é ato administrativo. Porque não foi delegado para ela vender pneu. Estou dizendo que ela não pode, estou dizendo que não é ato administrativo. É um ato comercial, é um ato privado. Mas o ato de manutenção da via pública, mesmo sendo para um particular, é ato administrativo, porque esse particular está fazendo em nome do interesse público, em nome de uma concessão pública. Então eu vou retomar agora o meu conceito. Ato administrativo é manifestação de vontade. Por quê? Porque todo ato é manifestação de vontade, senão é fato. Ato administrativo é manifestação de vontade voltado a produzir efeitos jurídicos. Isso é quase redundante. É o conceito, mas é quase redundante, porque se é um ato jurídico, ele está voltado a produzir efeitos jurídicos. Exercido por quem? A administração pública, seus órgãos, seus agentes. Lembra do quarto, o delegatário, enquanto está prestando o serviço público. Então essa galera toda emite ato administrativo, voltado para atender o interesse público. O final é o mais fácil. O final é o mais fácil. Todo ato administrativo, toda ação da administração necessariamente terá como finalidade atender ao interesse público. Mesmo o ato secundário, mesmo o ato de gestão, mesmo o ato de alugar um imóvel, esse vai ter interesse público secundário, mas vai ter do mesmo jeito. Então o conceito é grande, mas não é difícil. Ato administrativo é a manifestação de vontade voltada a produzir efeitos jurídicos por parte da administração, seus órgãos, seus agentes e os delegatários, o particular que presta o serviço para o Estado, nesta qualidade, na busca de atender o interesse público. Você entendeu o que é ato. Mas não basta ser delegatário, não basta ser Estado, não basta ser o agente do Estado. Para ser um ato administrativo, tem que ter os elementos. Tem que ter os elementos. Os elementos do ato administrativo. Sujeito competente. Se eu não sou competente para emitir aquele ato, esse ato não é válido. Lembra da parte introdutória? Para o ato existir ou ter validade, ele precisa de todos os elementos. Se o sujeito não tem competência para o ato, esse ato não vai ter validade ou sequer vai existir. Sujeito competente. Via de regra, a lei atribui competência, cada qual especificado dentro de uma especialidade. O sujeito tem aptidões para tal setor, esse tem aptidões para tal serviço. A lei, geralmente, ela distribui competências para garantir eficiência. Não vou acumular várias atribuições de natureza diversas para um sujeito só. Então, esse sujeito faz isso, esse sujeito chancela, esse sujeito homologa a aposentadoria. A lei tem esse objetivo, essa função, neste caso, de repartir competências, repartir atribuições para ser mais eficiente. Desobedeceu essa repartição de competência da lei, violou o ato. Violou o ato. Forma. Forma é como o ato se exterioriza. O ato se exterioriza. Se o agente da vigilância sanitária multar um estabelecimento, o auto de infração é a forma. É como se exterioriza o auto de infração. Forma, via de regra, é escrita. Via de regra, escrita e documentada, com exceções. Existem exceções. Eu vou dar todas as exceções dentro de um mesmo contexto. Situação de trânsito. Todas as exceções da forma escrita eu encontro em situações de trânsito. Quer ver só? Quando o agente de trânsito para no meio da avenida e faz isso daqui para você. Não está mostrando a palma da mão à toa para você, não. Está mandando você parar. Isso é um ato administrativo, impositivo. Impositivo. Fruto do exercício de poder de polícia. Impositivo. Isso é uma ordem de parar. Essa ordem de parar é uma manifestação de vontade? É. Ele está com vontade de te mandar parar. É um agente público? É. Produz efeitos jurídicos? Produz. Restringe o seu direito, você é obrigado a parar. Tem finalidade pública? Tem. Ele quer controlar o trânsito, ele quer te impedir de passar num local bloqueado. Tem todo o conceito de ato administrativo pela forma chamada gesto. Exceção. Exceção prevista por lei. Gesto. Gesto. Sinal.
O semáforo eletrônico é um ato administrativo. Quando você está vindo no teu veículo e você vê lá o sinal, o verde que você pode ir, né? O amarelo a gente aprendeu que acelera, que vai fechar, mas está errado. O certo é amarelo, reduza, né? A gente assimilou de forma errada. E o vermelho, pare. O semáforo, você pode não imaginar dessa forma, mas é o Estado lá. É o Estado manifestando uma ordem. É um ato administrativo, tem todos os elementos, tem tudo do conceito. É o Estado. Professor, mas a forma não é a convencional. Concordo com você, a forma não é a convencional. É uma exceção à forma. É por sinal, gesto, sinal, palavras. Palavras. Se uma autoridade policial fala assim, encosta o carro aí. Não, que isso? Isso é um ato administrativo, encosta um carro aí? Escreva isso, formalize. Não. A legislação excepciona. A forma, via de regra, escrita. Mas pode ser gesto, pode ser sinal, pode ser palavras. Quando houver exceção, a lei vai definir que assim é. Então, forma é muito simples. É a maneira como o ato vem para o mundo jurídico. Sai da ideia, sai da vontade e é exteriorizado. Um auto de infração, um gesto, uma palavra. Finalidade. Esse daqui, eu diria que é o elemento até mais fácil que o anterior. A finalidade é sempre finalidade pública. Sempre finalidade pública. Eu digo para você, sem medo, que este elemento aqui, finalidade, é invariável. Invariável. A forma vai variar? Vai. Ora gesto, ora sinal, ora documento. A competência vai variar? Claro. A lei vai definir quem é competente para cada ato. Mas a finalidade vai variar? Nunca. Nunca. Se a finalidade sair de finalidade pública, esse ato está viciado. É um ato ilegal ou sequer vai existir. A finalidade é o elemento mais fácil, porque ele é invariável. A finalidade do ato é sempre atender à finalidade pública, certo? Objeto. Objeto é o conteúdo do ato. O objeto é o conteúdo. Se eu vou interditar um estabelecimento comercial porque há produtos alimentícios impróprios para consumo, o objeto é a interdição. O objeto é o conteúdo do ato. Isso também varia, né? Cada ato vai demandar um objeto específico. Motivo. Motivo é a situação de fato ou de direito que autoriza o ato. Se eu vou interditar um estabelecimento comercial, vou fazer isso por quê? Vários motivos, pelo menos dois. A lei autoriza. A lei diz que eu tenho competência para isso, que quando eu constatar que o produto está impróprio para consumo, eu posso interditar. 2, já é um gancho do constatando faticamente a existência da alimentação. Claro que é um exemplo, existem vários, mas constatando faticamente a existência de um alimento impróprio para consumo. Eu tenho conjuntamente ali uma situação de fato e de direito que me autoriza. De direito, a lei dizendo que eu posso fazer. De fato, eu estando diante dos fatos segundo os quais a lei definiu que vai permitir a minha atuação. Então, o motivo é aquilo que justifica, no caso concreto, você emitir o ato administrativo, você é a autoridade competente para isso, emitir esse ato administrativo. Num conceito mais objetivo, razão de fato ou de direito que autoriza o ato. Ou você está autorizado a fazer isso porque a lei mandou, ou você está autorizado para isso porque a lei disse que quando você estivesse naquela situação, você poderia emitir esse ato. Assim, pessoal, a gente explicou todos os elementos do ato administrativo. Estes são os requisitos ou elementos do ato administrativo, sem os quais o ato ora não existe, ora não é válido. Vamos para a questão agora? Vamos ver se a gente tem condições de responder agora? Letra A, competência, finalidade e forma. Me parece a correta, vou até pôr um asterisco aqui. Letra B, forma, objeto e técnica. Tem técnica ali? Não tem técnica. A lei não trouxe isso como um elemento do ato administrativo. Obrigatoriedade também já elimina, nem conclui. Motivo, está dentro. Clareza e diretriz. Por mais que isso pareça algo interessante, né, que o ato seja claro, que o ato tenha uma diretriz, parece algo que me convence, né? De fato, parece que o ato precisa disso, mas não é taxativamente um dos elementos do ato administrativo. Você também elimina. Técnica, diretriz e finalidade. Também não. Finalidade até seria. Técnica e diretriz não. Logo, gabarito. Letra A. Os elementos ou requisitos do ato administrativo. Pessoal, assim a gente encerra essa questão. Uma questão pequena, mas muito importante.
Porque o assunto atributos do ato administrativo, ou requisitos, perdão, ou elementos do ato administrativo, atributos é um outro assunto, ele é muito recorrente e ele é fácil de aprender, fácil de não errar mais. Grande abraço, vem comigo. Valeu!